E se a gente pudesse usar a matemática para testar as profecias da Bíblia? Parece uma ideia diferente, né? Pois é exatamente isso que vamos explorar hoje. Uma análise que usa a probabilidade para dar uma olhada nas antigas previsões sobre o Messias. A grande pergunta que guia a nossa conversa é essa. E se a gente usasse os números, a estatística, para analisar centenas de profecias antigas? É uma abordagem que nos tira da nossa zona de conforto e convida a gente a pensar de um jeito completamente novo. Bem, antes de mais nada, vamos alinhar os conceitos. O que é probabilidade, afinal? De forma bem simples, é o estudo da chance. É a ferramenta que a matemática nos dá para medir a chance de alguma coisa acontecer, seja acertar o lado da moeda ou, quem sabe, ganhar na loteria. Para a gente ter uma ideia melhor, vamos ver algumas chances que a gente conhece. A de um raio cair na nossa cabeça em um ano. Uma em 700 mil. A de virar presidente. Uma em 10 milhões. E a de um meteorito acertar nossa casa. Uma em 180 trilhões. Ah, e claro, a probabilidade de que um dia a gente vai morrer é de uma em uma. Essa aí não tem erro. É bom ter esses números em mente. E olha, essa análise não foi tirada do nada. Ela vem de um estudo sério do livro A Ciência Fala, do Dr. Peter Stoner. O mais interessante é que, para cada profecia, as estimativas de probabilidade foram calculadas de forma super conservadora. E para garantir, esses cálculos foram todos revisados e aprovados pela Sociedade Científica Americana. Então vamos ao primeiro desafio do estudo. Para começar com calma, eles pegaram só 8 profecias bem específicas. E a pergunta foi a seguinte: qual é a probabilidade de um homem só, em toda a história da humanidade, cumprir por acaso apenas essas 8? E a resposta é de cair o queixo. A chance é de 1 em 10 elevado a 17. Sabe o que é isso? É o número 1 seguido de 17 zeros. É um número tão gigante, sem quatrilhões, que o nosso cérebro nem consegue processar direito. Certo, um número absurdo. Mas o que ele significa na prática? Como é que a gente pode visualizar uma probabilidade mas tão pequena? Pois é, o estudo pensou nisso e trouxe uma analogia para ajudar. Se liga nessa imagem. Pense em cobrir o estado do Texas inteiro, que é enorme, com moedas de prata. E não é só uma camadinha não, estamos falando de uma camada de 60 centímetros de altura. Agora, a gente pega uma única moeda, faz uma marquinha nela e joga lá no meio. Mistura tudo, mas mistura bem mesmo. A chance de alguém, de olhos vendados, encontrar essa moedinha marcada na primeira tentativa é de 1 em 100 quatrilhões. Exatamente a mesma chance calculada para alguém cumprir só 8 profecias. E é aqui que a coisa fica ainda mais impressionante. Porque a análise não parou nessas 8 profecias. Foi só o começo. O estudo foi além e aumentou o desafio. E se, em vez de 8, a gente pensasse em 48 profecias sendo cumpridas? Que tipo de número a gente encontraria? A probabilidade simplesmente explode para um número que desafia a nossa imaginação. Uma chance em 10 elevado a 157. É o número 1 com 157 zeros depois. É um número tão grande que a gente nem tem nome para ele. Um número desses realmente faz a gente parar para pensar, né? Mexe com a nossa ideia de possível e impossível. E se esse jeito de olhar para as coisas despertou a sua curiosidade, essa é uma ótima hora para deixar uma curtida no vídeo e seguir o canal Penelma BR. Deixa um comentário aí sobre o que você está achando desses números e já ativa as notificações porque a gente vai continuar explorando temas fascinantes como este. Então, como a gente tenta visualizar um número desses? Moedas de prata já não servem, a gente precisa de algo bem menor. Vamos pensar em elétrons. Se a gente pegasse essa quantidade absurda de elétrons, marcasse só umzinho e juntasse todos eles, eles formariam uma esfera sólida gigantesca. Uma esfera que se estenderia por 6 bilhões de anos-luz em todas as direções. Agora, a tarefa seria encontrar aquele único elétron marcado. A chance é, bem, para todos os efeitos, praticamente zero. Ok, os números são impressionantes, a gente já entendeu, mas o que eles representam de verdade? Para esse argumento todo ter algum peso, a gente precisa olhar para o conteúdo. Afinal, sobre o que eram essas profecias? E a gente vê aqui que não eram previsões vagas, eram como um roteiro bem detalhado, escrito séculos antes. Falava sobre o local exato do nascimento, em Belém, os milagres de cura, o valor exato da traição, 30 moedas de prata, até detalhes da morte, como mãos e pés perfurados, mas sem nenhum osso quebrado, e terminando com a promessa da ressurreição. E aqui está o ponto crucial da coisa toda. Uma pessoa poderia até tentar cumprir algumas dessas profecias, mas como alguém consegue controlar o lugar onde nasceu ou a sua linhagem?
E mais difícil ainda, como controlar o que os inimigos vão fazer? Tipo, garantir que o valor da traição seja exatamente aquele, ou que os soldados não quebrem seus ossos na crucificação. Muitos desses detalhes estavam completamente fora do controle de qualquer um. E o próprio Peter Stoner resumiu a ideia perfeitamente. Ele disse que essa chance minúscula que foi calculada é exatamente a mesma chance que os profetas teriam de, usando só sabedoria humana, chutar todos esses detalhes e, séculos depois, acertar tudo em uma única pessoa. Então, a tese central do estudo é a seguinte: com uma improbabilidade estatística tão esmagadora, a explicação de acaso ou coincidência começa a parecer fraca. O argumento aponta para a ideia de que existe um propósito, um plano por trás dessa consistência impressionante entre o que foi profetizado e o que aconteceu. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Essa análise não tem a pretensão de provar nada, mas sim de apresentar uma perspectiva baseada em dados. Diante desses números todos e do tipo de profecia que foi feita, a pergunta que fica é: o que faz mais sentido? Um caso de sorte astronômica ou um indício de que há algo mais por trás? A conclusão, claro, cada um tira por si.